criticando bastante a diretoria. Mas eu vou colocar aqui a arte que a gente preparou aqui de um raio-x de amanhã, né? De posição por posição, para a gente discutir aqui com a galera do chat. Eu quero que a galera do chat participe também, mandem suas opiniões. Para começar, Kim, no gol, acho que já é um duelo muito equilibrado, né? O Everton, por mais que tenha falhado nos últimos 2 derbys, começou o ano muito bem, goleiro de seleção brasileira. Mas, do outro lado, o Hugo Souza foi muito decisivo para o Corinthians no último derby, né? Pegou algumas bolas ali e realmente é um goleiro que vem fazendo a diferença para o Corinthians aí nos últimos meses. Enfim, quem ganha nesse duelo entre o Everton e o Hugo Souza, Kim? Apesar do bom momento do Hugo Souza, né? Inclusive já pegou pênalti nesse Paulista, eu coloco o Everton. Acho que o Everton tem mais experiência, é um jogador, como você falou, de seleção brasileira. Então eu coloco o nosso goleiro nessa disputa aí. Everton. Boa. Eu vou no Everton também, apesar de achar um ótimo goleiro. Foi uma baita contratação do Corinthians, mas eu vou no Everton. Acho que a experiência tem que prevalecer e o Everton precisa entregar um derby bom, né? Porque realmente ele vem de 2 falhas em derbys aí que realmente ficaram marcadas e realmente foi muito ruim para ele as 2 falhas nos derbys do ano passado, né? Agora na direita, Matheus Rocha e Mateuzinho, Kim. Matheus Rocha, Mateuzinho que foi Matheus Rocha? Quem é o Matheus Rocha? Marcos Rocha. O Mateuzinho que foi comprado por uma bala pelo Corinthians do Flamengo, e o Mateuzinho era reserva lá, né? Jogador muito criticado no torcida do Corinthians. E o Rocha é o multicampeão. Hoje é o titular do Palmeiras. Eu acho que o Mike, ele bem fisicamente, pode assumir essa vaga. Mas não tem como comparar o Rocha com o Mateuzinho, né? Rocha. A galera tá rachando do seu Matheus Rocha aqui. Eu acho que nessa posição eu vou com o Marcos Rocha ainda. Guilherme Souza tá falando que o Kim fumou uma da braba. A galera tá falando Mike aqui. Eu acho que o Mike... Se fosse o Mike ou o Marcos Rocha, eu acho que na direita o Palmeiras levaria. Acho que o Palmeiras tem melhores jogadores que o Corinthians para essa posição. O Corinthians que acabou liberando o Fagner, né? Existe a possibilidade do Léo Maná jogar, como eu falei aqui, mas acho que nessa o Palmeiras leva vantagem. Agora na zaga, Gustavo Gomes e André Ramalho. Kim? André Ramalho é outro jogador também que está em boa fase no Corinthians. Ele é o principal zagueiro lá do time de Itaquera. E mesmo o Gustavo Gomes não vivendo a melhor fase, não tem como comparar também. Gustavo Gomes. Pela história, eu vou no Gomes também, mas acho o André Ramalho um bom jogador, tá? Mas nessa... Eu também vou com você, Gustavo Gomes. Talvez se fosse Naves ou André Ramalho, talvez eu daria para Aí era André Ramalho. Mas pela experiência também, mas eu vou no Gomes. Agora, o parceiro de zaga de Gustavo Gomes, Murilo ou Kaká? Kaká que acabou de renovar contrato com o Corinthians, inclusive o Palmeiras pagou uma bala, né, para comprar em definitivo ele. Mas o Murilo, como eu falei, foi, na minha opinião, uma das melhores contratações da Era Barros, um titular absoluto. Começou melhor que o Gustavo Gomes a temporada, né? A questão física pesa bastante. Murilo. Boa. É isso, Murilo, então. Eu também daria para o Murilo. Acho que a zaga do Palmeiras ao todo, principalmente se o Piquerez jogar, acaba sendo uma zaga mais forte que a do Corinthians no conjunto, né? Essa, eu já vou dar meu voto. Eu acho que seria mais Vanderlei e Bidu. Se fosse Vanderlei e Bidu, eu daria para o Matheus Bidu. Mas como aqui tá Piquerez e Bidu, acho que eu não tenho dúvida. Eu acho o Piquerez mais jogador que o Bidu, né? Mas se for Vanderlei ou Bidu, eu fico com o Bidu. E você, Kim? Tô com você. Se é o Vanderlei e Bidu, dou pro Bidu, mas também não acho... O Vanderlei tá mal, mas o Bidu também não é aquele lateral, né? Mas com o Piquerez não dá nem briga. Então, Piquerez. Boa. Aníbal Moreno versus Ranieri, os 2 primeiros volantes aí dos 2 times, Kim. Vai parecer clubismo do meu lado, mas não, eu tô analisando, tentando ser o máximo imparcial possível. Ranieri é um jogador que ele tem um bom chute de fora da área, ganhou minutos, ganhou espaço no Corinthians,
mas o Aníbal Moreno, que também não vive a melhor fase, né? O primeiro semestre do ano passado do Aníbal foi um negócio chocante. Mas não tem como comparar ainda, né? Sou Aníbal Moreno. É um duelo difícil aí. Eu confesso que o Aníbal não faz um bom ano. Para mim, Fala Porco tá perguntando se você daria pro Aníbal, Kim. Que isso, os caras estão perdendo a linha. Galera, tá lastrando a gente, que a gente tá falando que dá para um, dá para outro. Que papo é esse? Quem dá pro Bidu? Amorim não tá dando, tá distribuindo. É isso, a galera tá entrando na resenha aqui. Mas enfim, eu inclusive iria com o Fabinho para esse jogo, tá? Minha opinião, acho que é uma das posições aí, mas Aníbal Moreno deve ganhar a posição aí, principalmente pelo nome e pelo que jogou no primeiro semestre no clube, né? Mas eu vou de Aníbal também, porque não consigo escolher o Ranieri nessa disputa, então eu mantenho o Aníbal Moreno. Bom, a gente tá falando que o derby vai ser equilibrado, mas de 6 escolhas sempre foram o Palmeiras, né? Mas enfim. Agora outro duelo, Richard Rios e José Martínez, Kim. Richard Rios, que é o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Cara, todos os jogos que ele atuou, ele foi bem. Então, vou voltar no colombiano. Duelo de gringos, mas nosso gringo é melhor. Richard Rios. Eu vou no Rios também. O Rios está fazendo um baita início de ano. A gente já foi bem crítico dele aqui. Alguns jogos me incomoda uma postura passiva dele, né? Principalmente no último derby, ele teve uma falha para mim imperdoável ali. E é bom que ele se lembre daquela falha, porque derby não é jogo de cometer um erro daquele que gerou o contra-ataque que acabou no gol do Yuri Alberto, né? Mas Rios está voando, não tenho o que falar. Essa é Richard Rios na cabeça. Agora a outra, Rafael Veiga e o peruano Carrilho, Kim. Cara, o peruano que praticamente jogou a metade da carreira na Arábia, né? No Al Hilal e depois no Al Qadasian, não sei se essa é a pronúncia, não limpa a chuteira do Veiga. Veiga, fácil. Boa, eu acho que eu vou no Veiga também. Veiga em derby cresce demais. É um cara que, principalmente no Allianz Parque, já tem diversos gols em cima do Corinthians. Decisivo demais. O Carrilho é muito bom jogador, apesar de ter falhado no clássico contra o São Paulo, né? Mas eu vou de Rafael Veiga nessa comparação. Amigos, as comparações agora vão ficar um pouco diferentes, porque o Corinthians joga com 3 volantes, né? E o Palmeiras joga com praticamente um só, né? O Rios já é um segundo homem de meio campo ali, então muita gente falando que teria que ser Facundo com o Depay, o Estevão com o Coronado, enfim, mas na nossa a gente fez assim, mas nessa eu vou no Veiga também. Então o Corinthians não teve um escolhido aqui ainda, é isso? Vai ganhar uma só, viu? Lembrando que sem clubismo, hein? Mas enfim, agora Facundo Torres e Coronado, Kim. Coronado, que tem um dos maiores salários do Corinthians, né? Veio da Arábia com uma moral gigantesca. Creio eu que ele só tem um salário menor que o Depay. Tá jogando melhor do que o início dele pelo Corinthians. Tá se adaptando ao futebol brasileiro. Ele tem bola, tecnicamente ele é bom, mas eu vou ainda no uruguaio Facundo Torres, um jogador que é convocado constantemente na seleção uruguaia, vai ser titular, vai jogar bem, chegou, pagamos 12 milhões de euros, eu acho que não foi à toa, então eu voto no nosso uruguaio, Facundo Torres. Boa, é isso. Eu vou ter que ir no Facundo também, né? Não tem jeito, fico nessas divididas. Eu acho que se fosse Facundo, Estevão ou Coronado, o Estevão ganharia também, obviamente. Aí se fosse Facundo e Depay, o Depay ganharia, né? Sim. Eu acho que no time ideal do derby, a dupla de ataque seria Depay e Yuri Alberto, com Estevão e Veiga ali armando esse time, né? Mas enfim. Não, na verdade o Maurício tá jogando mais adiantado, né? Exato, tem o Maurício ainda para entrar nesse time que vai disputar com o Yuri Alberto, né? Mas enfim, um duelo bem equilibrado de talvez as duas maiores estrelas dos dois times aí, Kim. Estevão ou Memphis Depay? Estevão, melhor jogador do Brasil, jogador de seleção, potencial para ser titular na amarelinha e melhor do mundo. Potencial, não que ele vai ser. Depois do Neymar, é o jogador com maior talento que o Brasil revelou.
Estevão, o holandês vai ter que continuar fazendo os clipes dele lá na favela, porque o Estevão é muito melhor que ele. Nessa não tem como ir com o Estevão, né? A galera tá falando muito bem do Coronado aqui, alguns palmeirenses falando que não tem como, rapaziada, Coronado é melhor. Lembrando que o Coronado, nesse time do Corinthians, talvez ele seja banco, né? Porque tem o Thales Magno brigando aí. Não, tem o Thales Magno e tem o Garro, né? Que tá o nas Garro fotos. também, Eu acho que no Corinthians ideal da temporada aí tem aquele Breno Bidon para entrar também, que terminou o ano como titular. O Corinthians ainda tá fazendo um bom início de Paulista e não tem os seus dois bons jogadores que foram importantes no ano passado, né? Mas enfim, entre Estevão e Memphis, eu vou de Menino Estevão, mas o Menino Estevão precisa meter um gol num jogo grande, né, Kim? Claro que ele já fez gols em jogos grandes aí no ano passado, mas a gente tá zerado em clássicos ainda, né? Sim. Nunca marcou gols em clássicos, então a gente espera que o Estevão consiga fazer um gol amanhã para acabar com essa cena de não ter gol em clássico e com essas críticas que ele tem que escutar às vezes de não fazer gols em clássicos, né? Então, Estevão vai para mais um derby amanhã, a gente torce muito para que ele faça o seu primeiro gol aí em derby. Agora, para fechar aqui, Maurício ou Yuri Alberto? Maurício, que para mim, depois do Richard Rios, é o melhor jogador da temporada, né? Já tem 3 gols, fez 2 gols na estreia do Palmeiras do Paulista, fez gol de novo nesse jogo contra o Guarani. Mas eu vou votar no Yuri Alberto, porque eu, diferente do que a galera tá falando no chat, eu não tô sendo clubista, tá? Vocês podem achar, é clube. Não, eu tô analisando com imparcialidade. E hoje eu concordo que o Yuri Alberto está à frente do Maurício. Yuri Alberto, que recuperou o futebol dele no ano passado, até mais ou menos setembro era um meme, né? A torcida do Corinthians queria ver o Yuri Alberto pintado de ouro, e aí ele começou a fazer os gols. Obviamente que o Memphis Depay aumentou, potencializou o futebol do Yuri Alberto, então não tem jeito. Então, eu vou no Yuri Alberto. Cara, tá achando o bico de vocês falando que não tá sendo imparcial, Kim. Não, mas cada um tem sua opinião, pode dar risada, é isso aí. E eu juro que eu tô sendo. É clubista sim, Kim, tá tudo certo. Votar nos gambás é embaçado por protagonista. Não, eu tô falando na moral, mano. Não é zoeira, não. Eu acho que sim, nesse raio-x aqui, o Palmeiras ganha de 10-1. Eu acho que tem algumas posições que é mais equilibrado. Eu acho que o Coronado e o Torres não tem aquilo. Não acho absurdo. Não tô falando que é lavado Coronado. Em todos, tá? E na esquerda eu acho que não vai jogar o Piquerez. Então, entre Matheus Bidu e Vanderlan, eu acho que o Matheus Bidu ganha também. Tem algumas posições. E claro, aí vai entrar muito de momento, né? Tem gente que vai escolher o Hugo Souza contra o Everton, por exemplo. Sim, tá junto. Também não acho que seja um absurdo. O próprio Aníbal e Ranielli, nesse início de temporada, acho que estão muito parecidos, né? Gomes e André Ramalho também é um duelo muito equilibrado. É que, cara, querendo ou não, a gente vai pender pro nosso lado, mas não, é isso. Mas você concorda comigo que aquela escolha unânime não tem do lado deles, mas do nosso tem? Por exemplo, sim. Rios e Martínez. Não tem como. Sim. Nem corintiano vai escolher o Martínez. Rocha e Mateuzinho. Se bem que a torcida do Palmeiras não gosta do Rocha, né? Mas, na minha opinião, não tem nem discussão. Você coloca o Veiga e Carrídio. Tipo, não tem aquele do lado deles que com certeza é muito melhor. E tem esses discutíveis que nem você falou, porque depende do momento. Everton com Hugo, o próprio Gustavo Gomes e Ramalho. Mas, cara, no geral, eu juro. O próprio Maurício, eu acho que Maurício, ao lado do Rios, está sendo são os 2 melhores jogadores do Palmeiras nesse início de ano, né? Mas nesse esquema sem um 9 de referência, né? Vai ter que ser ele, né? Ele vai ter que brigar com alguém ali que talvez seja... Mas mesmo se fosse o Flaco ou o Thales, perderia do Yuri Alberto, tá? Vamos ser honestos aqui. É isso. Se fosse Flaco e o Yuri Alberto, o Yuri ganharia também. Mas é isso.